Olá, que bom que você está aqui. Se você chegou aqui é porque você quer aprender, não é? E se você quer aprender, eu quero te dar uns toques. Primeiro, seja bem-vindo ou bem-vinda. Nossa profissão nos coloca numa situação de aluno. Nós somos eternos aprendizes. E em momento nenhum, você enquanto professor, você enquanto professora, deve sentir vergonha de não saber. Existe um livro que chama Ei, tem alguém aí? Eu não me lembro o nome do autor, mas o autor não é brasileiro, mas ele foi traduzido. E a reverência, que eu não esqueço desse livro porque fala que diante de uma pergunta a gente faz uma reverência. O que faz a gente crescer não são as respostas, mas sim as perguntas que nos instigam. E pensando nisso, eu quero dizer para você o seguinte: nesse primeiro encontro, eu quero desejar a você boas-vindas e pedir a você que tenha muita paciência, que tenha muita calma, para que você possa aprender a fazer uma sequência didática. Não preocupe em pular os módulos e chegar lá aonde exatamente você quer que seja, por exemplo, o passo a passo. Não é importante o passo a passo. O que é importante é você entender o que vem a ser uma sequência didática. E por que a sequência didática é uma estratégia de ensino que colabora, que ajuda, que auxilia no processo de ensino-aprendizagem. E para isso eu gostaria de dizer a você o seguinte, aliás, já estou dizendo o seguinte: nós teremos alguns módulos a serem estudados. E você vai lendo, vai ouvindo, vai assistindo, módulo por módulo, e aí sim, você vai aprendendo e vai exercitando. À medida que você vai escutando o módulo, você vai exercitando, estando nas propostas e executando, porque é assim, é fazendo que a gente aprende. Da mesma forma, quando a gente conclui a graduação, a gente entra numa sala de aula, parece que a gente não passou pela graduação, porque o nosso aprendizado vem com a prática. Então, não deixa de fazer alguma atividade que eu venha a sugerir. E de repente eu posso sugerir aqui, eu não vou ficar anotando nada, eu vou sugerir à medida que eu vou falando, você inclusive utilize sempre um caderninho, anote os pontos mais importantes, as dúvidas que você tenha para que você possa deixar as dúvidas lá no clube e tudo vai ser orientado, tudo assim explicitamente dito para que você possa entender. E nosso curso ele é composto de 8 módulos. E eu até peguei aqui uma colinha porque eu esqueço, tá? O primeiro módulo nós vamos falar sobre a origem da sequência didática como estratégia de ensino. Por que eu vou falar da origem? Porque a origem, gente, é importante a gente saber de onde ela veio e por como ela chegou aqui até hoje e o que essa sequência didática tem contribuído para o desenvolvimento dos nossos alunos. E no módulo 2 eu vou falar da estrutura da sequência didática. Quando ela foi pensada, como ela foi estruturada e como nós fazemos hoje. E aí sim, aí dentro dessa estrutura, a gente já vai começar na prática, a estruturar a nossa sequência didática, tá bom? No terceiro módulo, eu vou falar só sobre como escolher o tema. É importante a gente saber como e por que eu vou escolher aquele tema. Não é uma coisa aleatória. E não é um assunto, um tema que surgiu na sala. Mas é importante saber por que eu escolhi esse tema e como eu vou escolher esse tema. No quarto módulo, eu vou dizer como fazer o diagnóstico dos saberes dos seus alunos, os saberes, os pré-requisitos, qual o conhecimento que eles trazem dentro do tema que você quer abordar, que você quer trabalhar, porque a questão nem é abordar, é desenvolver esses alunos. No módulo 5 nós vamos falar sobre como organizar cada etapa, o organograma, porque existe um princípio, o meio e o fim. Então, nós vamos organizar isso. E como nós vamos organizar?
No módulo 6, nós vamos desenvolver as atividades. Então, por meio de oficinas, por meio de pesquisas, não é? Então, você se prepare, porque quando você vai trabalhar com uma sequência didática, a sua sala tem um dinamismo diferente. Por isso que é importante, por isso que é interessante. Então, nós vamos pensar no que a gente pode, como a gente pode desenvolver uma sequência didática na sala de aula, utilizando estratégias, utilizando formas diferentes de tornar a nossa aula mais importante, mais interessante. No módulo 7, nós vamos falar sobre a fase final com os alunos e nessa fase final nós vamos ver, né, o que eles aprenderam. Mas como a gente vai fazer isso? E no módulo 8, nós vamos fazer a avaliação, porque no módulo 7 nós vamos trabalhar o seguinte: eles vão produzir o conhecimento deles. E no módulo 8 nós vamos avaliar. Realmente eu consegui atingir esse objetivo? Com os passos que eu dei dentro no trajeto do desenvolvimento da sequência didática? E nesse trajeto houve alguma alteração? Porque a sequência didática também, ela é flexível ao planejar e ao executar. Então pode haver alguma alteração, alguma mudança, porque a gente pode utilizar aquela regrinha, introduzir, trabalhar e, se for necessário, retomar para que haja aprendizagem. É basicamente isso, além de alguns bônus que você terá no decorrer do curso. Eu quero desejar a você seja consistente, estude a importância da teoria. Antes do passo a passo, a gente precisa entender o porquê, para quê e para onde que eu vou. E a parte teórica é importante nesse aspecto. Então, vamos logo para o início, para o módulo 1. Um beijo no seu coração.